John Wesley afirmou: algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso, elevando-o além das escrituras e além da razão. Outras têm menosprezado o jejum completamente. Este é o tema de nossa devocional dominical, baseado nesse livro de Richard Foster, Celebração da Disciplina, O Caminho do Crescimento Espiritual. Esta é a nossa 4ª semana e hoje nos dedicaremos a falar sobre o jejum. E a Bíblia tem muito a nos dizer a respeito do jejum. O rol das personagens bíblicas que praticaram o jejum é bastante densa e muito qualificada. Vejam só: Moisés, o legislador; Davi, o rei; Elias, o profeta; Esther, a rainha; Daniel, o profeta vidente; Ana, a profetisa; Paulo, o apóstolo; e Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. A disciplina do jejum, ela não é uma disciplina exclusivamente cristã. Todas as religiões, as grandes religiões do mundo, reconhecem o mérito do jejum na sua vivência, na sua prática. Filósofos renomados, Platão, Aristóteles, Sócrates, eles eram praticantes do jejum. Mas o que este assunto, como este assunto é nos apresentado na Bíblia Sagrada, né? Quais são as implicações? O jejum é uma ordenança, é um mandamento, o jejum é um princípio. Como que isso é apresentado no texto sagrado das Escrituras Sagradas? O jejum, para deixarmos bastante claro, é uma total abstenção de alimento. E o jejum bíblico, o jejum espiritual, a prática espiritual, ela se distingue da greve de fome, por exemplo, porque a greve de fome tem o propósito de adquirir poder político, de ter a atenção por uma boa causa, por uma causa relevante. Então, e as pessoas então vão e fazem greve de fome. O jejum espiritual, o jejum bíblico se diferencia da greve de fome, como também se diferencia da dieta visando a saúde física, né? Porque a dieta também se acentua no aspecto da abstinência alimentar, mas com propósitos físicos, enquanto que o jejum bíblico sempre está concentrado em finalidades espirituais. E na maioria dos casos, o jejum é um assunto privado entre o indivíduo e Deus. Frase de Richard Foster no livro Celebração da Disciplina, página 66. É fundamental, queridos irmãos e amigos, aqueles que nos assistem, a gente observar a prática do jejum a partir das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E quero então ler com vocês 2 textos relacionados a esse assunto e proferidos pelo nosso Senhor Jesus. O primeiro deles é Mateus capítulo 6, a partir do versículo 16, que diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.
As palavras de Jesus nos trazem norteadores para a prática da disciplina do jejum. Primeiro, o que Jesus nos fala nesse primeiro texto, que há um pressuposto, né? Jesus diz assim: quando jejuardes, já está posto, o jejum já está como um pressuposto de uma prática espiritual do cristão. O contexto de Mateus capítulo 6, especificamente se falando desse trecho, está relacionado com a oração e com a prática da doação, né? O esmolar, o orar e o jejuar. Então, o que Jesus está fazendo aqui, ele está dando instruções sobre esse exercício, que é um exercício de uma prática comum de seu tempo. Então, Jesus está falando já de um pressuposto estabelecido. Segundo, ele vai dizer que nós não devemos jejuar como os hipócritas o fazem. Os fariseus, alvo bastante direto de Jesus, quando ele se referia aos hipócritas, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, geralmente às segundas e quintas-feiras. E nestes dias, estes fariseus, eles vestiam panos de sacos, eles colocavam cinza sobre suas cabeças, eles desfiguravam o rosto com a finalidade de serem vistos pelos homens. O que Jesus está nos ensinando é que o jejum que agrada a Deus, o jejum espiritual, a prática espiritual do jejum, não deve ser baseada na piedade dos fariseus. Pois a piedade dos fariseus é ostentosa, ela é motivada pela vaidade e ela busca a recompensa humana, ela busca a recompensa daqueles que visualizam aquele ato. Logo, a religião dos fariseus, a religião dos hipócritas, ela é perversa, ela é destrutiva. E o efeito deste comportamento, o resultado deste comportamento é transformar a misericórdia, a oração e o jejum em oportunidades para autoexibição. Então, o que Jesus está nos ensinando basicamente nesse primeiro texto é: o jejum é uma prática espiritual do cristão. E essa prática espiritual do cristão não deve ser feita como é feita pelos hipócritas, por uma piedade farisaica. O segundo texto, importante para a gente considerar esse assunto, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, os versículos 14 a 17, é o contexto, é a perícope que fala a respeito desse assunto. Mas o versículo 15, eu quero destacar o versículo 15 que diz assim: respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. As palavras de Jesus são motivadas por uma inquietação, por uma pergunta dos discípulos de João. Os discípulos de João estavam espantados, eles estavam admirados com o fato de Jesus e seus discípulos não jejuarem. Então Jesus responde: podem por acaso estar tristes os convidados os convidados do casamento enquanto o noivo está com eles? Então dias virão em que lhes será tirado o noivo e nesses dias jejuarão. É provável que esta frase de Jesus e esse contexto de Mateus capítulo 9 é a afirmação mais importante do Novo Testamento sobre essa relação dos cristãos e o jejum e a prática do jejum. Com a vinda de Jesus, havia raiado um novo tempo, um novo dia, né? O reino de Deus estava entre nós com poder. O noivo se encontrava no meio da humanidade, do meio dos seus discípulos. Então era tempo de festa,
era tempo de alegria e não tempo de jejum. E viria então o tempo que os discípulos de Nosso Senhor, nós, jejuaríamos. Então, que tempo é esse? É o tempo da igreja, é o nosso tempo, é o período em que aguardamos o retorno do noivo e nos preparamos para este dia especial das bodas do Cordeiro, onde a noiva ataviada, adornada, se encontrará com o noivo. Então, percebam que a gente não consegue escapar da força das palavras de Jesus nessa passagem. Ele deixou bastante claro que esperava que os seus discípulos jejuassem depois de sua partida. Embora as suas palavras não tenham a conotação de mandamento, de ordem explícita, mas parece que isso aqui é só uma técnica semântica, uma técnica de jogo de palavras. É evidente que esta passagem, Cristo apoiou a disciplina do jejum como ele previu que os seus seguidores praticariam. Então, os dois textos de Mateus 6 e de Mateus 9 nos apresentam informações importantes e fundamentais para a compreensão da disciplina do jejum. Então, isso colocado, isso posto, essa primeira parte estabelecida e deixada clara, é importante a gente responder algumas perguntas. O que não é jejum e o que é jejum. Então, o que não é jejum? Em sínteses rápidas, jejum não é uma exibição espiritual como os fariseus faziam. Jejum não é uma forma para renovar o seu físico ou fazer um regime. Jejum não é uma prática obrigatória da religião. Jesus não estabeleceu isso como um mandamento que deveria ser realizado por nós uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por mês. Não é uma prática obrigatória da religião. Jejum não é a garantia de resultados imediatos, isto é, jejum não é uma barganha que eu faço com Deus. Então, como eu consigo movimentar Deus? Como eu consigo fazer com que Deus esteja nas minhas mãos? Então eu faço jejum porque sei que o jejum vai proporcionar uma reação imediata de Deus. Jejum não é a garantia de resultados imediatos. Não é um mecanismo, uma fórmula para abrir as comportas dos céus. A Bíblia vai relacionar o jejum como renúncia e autodisciplina. Então, o que é o jejum? Jejum é humilhar-se diante de Deus e pedir perdão e reconciliação. Os termos jejuar e humilhar, né, eles são bastante tecnicamente equivalentes. No Salmo 35, Isaías 58, é uma expressão que era usada no texto sagrado como uma penitência por nossos pecados, é estar amargurado pela culpa, pelo pecado e chorar, lamentar e então jejuar. Neemias faz isso, Jonas faz isso, né? Vocês se lembram? Quando Jonas prega na cidade de Nínive, os ninivitas fazem um jejum coletivo pedindo o perdão de Deus. Daniel, capítulos 9 e 10 também nos falam a respeito disso. Então, jejuar é humilhar-se diante de Deus para pedir perdão e reconciliação. Segundo, jejuar é crer na misericórdia de Deus e criar um espírito totalmente dependente no que se refere ao futuro. Nós não devemos nos humilhar diante de Deus tão somente por causa de nossos pecados, por causa de nossas lamentações, por causa de nosso arrependimento, mas nós também devemos nos humilhar diante de Deus e jejuar na dependência dEle e crendo em sua misericórdia quanto ao futuro. Muitos textos bíblicos, Êxodo 24, 2 Crônicas capítulo 20, Esther capítulo 4, vocês se lembram de Esther? Já havia a sentença de morte contra os judeus, e então Esther, a rainha, pede para que os judeus não comam e não bebam por 3 dias, pedindo a misericórdia de Deus quanto ao futuro. Então, jejuar
Jejuar é crer na misericórdia de Deus e criar um espírito dependente especificamente no que se refere ao futuro. Jejuar também pode ser um exercício de misericórdia. Voltando a Mateus capítulo 6, essa tríade que Jesus está falando do esmolar, do orar e do jejuar, então o jejum pode ser um exercício de misericórdia, usar os recursos do alimento para abençoar os mais necessitados. Quem traz essa ideia é John Stott. Ele vai apresentar essa razão, né? Usando os recursos do jejum para partilhar. Então, literalmente, isto é, deliberadamente deixar de participar do que poderíamos comer para partilhá-lo ou o seu valor com as pessoas mais necessitadas. Isso é o jejum. O John Stott ainda faz uma outra afirmação muito interessante. Ele diz o seguinte: empreendimentos especiais exigem orações especiais. E orações especiais envolvem o jejum. Essa frase do John Stott abre o caminho para o último aspecto de nossa meditação de hoje, que é o objetivo do jejum. Para isso, eu quero ler um trecho do livro Celebração da Disciplina, página 72. O jejum deve sempre centrar-se em Deus. Deve ser de iniciativa divina e ordenado por Deus. Como a profetisa Ana, precisamos cultuar em jejuns. Lucas capítulo 2. Todo e qualquer propósito deve estar a serviço de Deus. Como no caso daquele grupo apostólico de Antioquia, servindo ao Senhor e jejuando, devem ser ditos de um só fôlego. Atos capítulo 13. Spurgeon escreveu: nossas temporadas de oração e jejum no tabernáculo têm sido, na verdade, dias de elevação. Nunca a porta do céu esteve mais aberta, nunca nossos corações estiveram mais próximos da glória central. O jejum deve centrar-se em Deus. O jejum é uma maneira de cultuar a Deus. O jejum é uma forma de servir ao Senhor. John Wesley vai ainda nos dizer: primeiro, seja ele o jejum feito para o Senhor, com o nosso olhar fixado unicamente nele. Que nossa intenção aí seja esta, e somente esta, de glorificar ao nosso Pai que estás no céu. O Foster vai dizer, este é o único modo de sermos salvos, de amar mais a bênção do que aquele que nos abençoa. Vou repetir. Esse é o único modo de sermos salvos, de amar mais a bênção do que aquele que nos abençoa. É claro, queridos irmãos, que há objetivos secundários e eles devem e podem ser alvos de nossas orações e de nosso jejum. E o capítulo 4 do livro Celebração da Disciplina tem muitos exemplos, tem muito conteúdo que você pode ler e se aprofundar. Mas eu gostaria de fixar no objetivo primário. O jejum é uma busca pela presença de Deus. Portanto, que amemos o Senhor e busquemos o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Que tal iniciar uma jornada de jejum e oração? Que tal uma vez por semana? Por quanto tempo? Quem sabe 1 mês, 2 meses, 3 meses? O que vocês acham? Vamos juntos? Que Deus nos abençoe. Graça e paz de Jesus, o nosso Senhor. Amém.